Meu nome é Gustavo Lemos, tenente da Polícia Militar de Goiás há 15 anos. Naquela manhã fria de julho, eu estava no quartel revisando relatórios quando o rádio crepitou com urgência. Uma denúncia anônima havia chegado. Uma mulher estava sendo mantida refém em uma casa isolada na zona rural de Trindade. O informante disse que ela estava em perigo iminente e que precisávamos agir rapidamente. Minha equipe se mobilizou imediatamente. Cabo Silva, Soldado Mendes e eu partimos em direção ao local indicado. Durante o trajeto, senti aquela tensão familiar que sempre precede uma operação de alto risco. 15 anos na corporação me ensinaram que cada chamada pode ser a última, que cada porta arrombada pode esconder uma tragédia ou uma vitória. A casa ficava a cerca de 20 quilômetros da cidade, escondida entre plantações de cana-de-açúcar e cercada por uma vegetação densa. Era o tipo de lugar perfeito para quem quer se esconder do mundo. Quando chegamos, o silêncio era perturbador. Nenhum movimento nas janelas, nenhum som vindo do interior. Analisamos a situação rapidamente. A construção era antiga, com paredes de tijolos aparentes e telhas de barro. 2 janelas na frente, uma porta principal de madeira pesada e, pelo que conseguimos ver contornando a propriedade, uma entrada dos fundos que parecia mais vulnerável. A estratégia era clara. Eu entraria pelos fundos enquanto minha equipe cercava a frente. Meu coração batia forte enquanto me aproximava da porta traseira. Não era medo, era adrenalina pura. 15 anos na profissão me deram experiência suficiente para lidar com qualquer situação, mas também me ensinaram que cada operação é única, imprevisível. Forcei a fechadura com cuidado, tentando fazer o mínimo de ruído possível. A porta cedeu com um rangido baixo. O interior da casa estava mergulhado numa penumbra estranha, com apenas alguns feixes de luz solar filtrando através das cortinas fechadas. O ar estava pesado, carregado de um cheiro de mofo e algo mais que não consegui identificar imediatamente. Minha lanterna cortou a escuridão, revelando uma cozinha simples e abandonada. Foi então que ouvi um ruído abafado vindo de algum lugar abaixo de mim. Passos lentos, quase imperceptíveis. Havia um porão. Procurei pela entrada e encontrei uma porta estreita, meio escondida, atrás de uma estante velha. Minha respiração se acelerou. Seja o que fosse que estava acontecendo ali, era no subsolo. Desci as escadas de madeira que rangiam sob meus pés, cada degrau me levando mais fundo naquele pesadelo. A escuridão era quase total, quebrada apenas pelo feixe da minha lanterna. O cheiro ficava mais forte. Era medo, suor, desespero, cheiros que eu conhecia bem das operações mais difíceis da minha carreira. Quando o feixe da minha lanterna finalmente iluminou o canto mais escuro do porão, o que vi fez meu sangue gelar. Uma mulher estava amarrada e acorrentada a uma cadeira de metal, a cabeça baixa, os cabelos cobrindo parcialmente o rosto. Ela estava viva. Podia ver o movimento suave da respiração, mas parecia estar inconsciente ou em estado de choque. Aproximei-me com cuidado, mantendo a arma em posição de tiro, verificando todos os cantos do porão em busca de possíveis ameaças. O lugar parecia estar vazio, mas minha experiência me ensinou a nunca baixar a guarda. Quando estava a apenas 2 metros da mulher, sussurrei baixinho para não assustá-la. "Calma, sou da polícia. Você está segura agora." Ela levantou a cabeça lentamente, e foi nesse momento que meu mundo desabou. Quando a luz da lanterna iluminou seu rosto, reconheci imediatamente aqueles olhos castanhos que eu conhecia tão bem. Era Luciana. Minha ex-mulher, que havia desaparecido há quase 2 anos sem deixar rastros. Por um momento, pensei que estava tendo alucinações. 15 anos na polícia me mostraram coisas que nenhum ser humano deveria ver, e às vezes nossa mente prega peças conosco. Mas não havia dúvida. Era ela. Magra, com marcas de cansaço profundas no rosto, mas definitivamente Luciana. "Gustavo." A voz dela era apenas um sussurro rouco, carregado de descrença. Você é real?"
Minha garganta se fechou. Todas as noites que passei acordado depois do seu desaparecimento, todas as investigações que conduzi por conta própria, todas as teorias que criei sobre o que poderia ter acontecido com ela, nada havia me preparado para este momento. Sou eu, Luciana. Estou aqui, você está segura. Minhas mãos tremiam enquanto trabalhava para soltar as cordas que a mantinham presa. Quem fez isso com você? Quem te trouxe aqui? Ela me olhou com olhos que pareciam carregar anos de terror. Ele disse que você nunca me encontraria, que eu seria apenas mais uma pessoa desaparecida. Mas você me encontrou. Senti uma mistura de alívio e fúria correndo pelas minhas veias. Alívio por finalmente ter encontrado Luciana viva. Fúria pela tortura que ela claramente havia sofrido. Mas também havia algo mais, uma sensação estranha de que aquilo não era apenas uma coincidência. Em 15 anos de carreira, nunca havia me deparado com uma situação tão pessoalmente conectada. Quem é ele, Luciana? Quem fez isso? Insisti enquanto terminava de soltar as últimas cordas. Rodrigo, ela murmurou, e o nome atingiu meu peito como um soco. Rodrigo Tavares. Ele nunca superou o que aconteceu entre vocês dois. Rodrigo Tavares. O nome que eu tentava esquecer há anos. Meu ex-parceiro na polícia, demitido por corrupção depois de uma investigação que eu mesmo conduzi. A pessoa que um dia foi meu melhor amigo e que se tornou meu maior inimigo. Agora, tudo começava a fazer sentido. A denúncia anônima, a localização isolada, o fato de eu ter sido designado para liderar esta operação específica. Enquanto ajudava Luciana a se levantar, minha mente corria tentando processar a informação. Rodrigo Tavares não era apenas um nome do meu passado, era uma cicatriz que nunca havia se curado completamente. Havíamos sido parceiros por 5 anos, compartilhando viaturas, operações perigosas e uma amizade que eu acreditava ser inabalável. Ele está aqui? Perguntei, mantendo a voz baixa enquanto ajudava Luciana a caminhar em direção às escadas. Não sei, ela respondeu ainda trêmula. Ele sai durante o dia, mas sempre volta à noite. Gustavo, ele está completamente obcecado por você. Fala sobre você o tempo todo, sobre como você destruiu a vida dele. Lembrei-me perfeitamente do caso que destruiu nossa parceria. Rodrigo havia se envolvido com traficantes locais, recebendo propina para fazer vista grossa a certas operações. Quando descobri, enfrentei o dilema mais difícil da minha carreira: denunciar meu melhor amigo ou me tornar cúmplice de sua corrupção. Escolhi fazer o que era certo. A investigação interna durou meses e resultou na demissão de Rodrigo, que perdeu não apenas o emprego, mas também a família, os amigos e a reputação. Ele desapareceu de Goiás logo depois, e eu nunca mais havia tido notícias dele, até agora. Ele te manteve aqui por 2 anos? Perguntei, sentindo uma raiva crescente no peito. Não sempre aqui. Ele me mudou de lugar várias vezes. Às vezes ficávamos meses em um lugar. Depois ele dizia que precisávamos nos mudar porque você estava se aproximando. Ele tem uma obsessão doentia em transformar você no vilão da história dele. Chegamos ao andar superior, onde a luz natural trouxe um pouco mais de clareza à situação. Luciana estava claramente traumatizada, mas fisicamente parecia estar relativamente bem. Rodrigo havia cuidado para mantê-la viva. Ela era sua carta na manga, sua forma de me atingir quando chegasse o momento certo. Acionei o rádio para comunicar minha equipe. Silva, Mendes, encontrei a vítima. Ela está viva e relativamente bem. Mas temos um problema maior aqui. Qual é a situação, tenente? A voz do cabo Silva crepitou no rádio. O sequestrador é Rodrigo Tavares. Ex-PM, conhece nossos procedimentos. Ele não está no local agora, mas pode voltar a qualquer momento. O silêncio do rádio durou alguns segundos antes de Silva responder. Entendido. Vamos reforçar a segurança e solicitar backup. Enquanto aguardávamos, Luciana me contou detalhes que me fizeram entender a extensão da obsessão de Rodrigo.
Ele havia planejado tudo meticulosamente, desde o sequestro até o momento em que eu a encontraria. Ele queria que eu soubesse que ele havia sido capaz de tirar de mim a pessoa que eu mais amava, assim como eu havia tirado dele tudo o que ele valorizava. Ele disse que hoje seria o último dia, Luciana murmurou agarrando meu braço. Que depois de hoje ele não precisaria mais de mim. Um arrepio percorreu minha espinha. Rodrigo havia orquestrado tudo para que eu chegasse até ali hoje. A denúncia anônima, a designação da operação, tudo fazia parte de um plano maior. Mas qual seria o final que ele havia planejado? O celular no meu bolso começou a tocar, e quando olhei o display, vi um número desconhecido. Meu instinto me disse para não atender, mas algo na expressão de terror que passou pelo rosto de Luciana me fez reconsiderar. É ele, ela sussurrou. Ele sempre liga neste horário. Atendi a chamada colocando no viva-voz para que minha equipe pudesse ouvir. Olá, Gustavo. A voz de Rodrigo era exatamente como eu me lembrava. Calma, calculista, com um tom de superioridade que sempre me incomodava. Vejo que você encontrou meu presente. Rodrigo, isso precisa parar agora. Você já foi longe demais. Longe demais? Ele riu, um som sem humor. Você destruiu minha vida, Gustavo. Minha família, minha carreira, minha reputação. Tudo por causa da sua obsessão em ser o policial perfeito. Você estava corrompido, Rodrigo. Estava trabalhando com traficantes. Estava tentando sobreviver. Você acha que o salário da PM é suficiente para sustentar uma família? Você, que sempre teve tudo fácil, nunca entendeu as dificuldades pelas quais eu passava. Mantive minha voz firme, apesar da raiva que sentia. Onde você está, Rodrigo? Vamos conversar pessoalmente. Ah, mas nós vamos conversar, meu velho amigo. Já estou a caminho. E quero que você saiba que eu planejei cada detalhe deste momento há 2 anos. A linha ficou muda. Olhei para Luciana, que estava pálida como um fantasma. Ele vai voltar, ela disse, e quando voltar vai querer te matar. Ele me disse centenas de vezes que o plano final era fazer você sofrer como ele sofreu. Acionei o rádio novamente. Silva, Mendes, o suspeito está se aproximando. Posicionem-se nas saídas e aguardem minhas ordens. Ninguém se move até eu dar o sinal. Recebido, tenente. Ajudei Luciana a sair da casa e a levei até um ponto seguro, onde ela ficaria protegida pela minha equipe. Minha mente trabalhava rapidamente, tentando antecipar os movimentos de Rodrigo. Ele conhecia os procedimentos policiais tão bem quanto eu, então uma abordagem convencional poderia não funcionar. Gustavo, Luciana me chamou antes que eu me afastasse. Há algo que você precisa saber. Rodrigo não está sozinho. Ele tinha 2 comparsas, homens que conheceu na prisão. Um deles morreu há alguns meses. Rodrigo o matou porque ele queria desistir do plano. O outro, Diego, ele é perigoso, muito perigoso. Essa informação mudava tudo. Não estávamos lidando apenas com um ex-policial obcecado por vingança, mas com uma dupla potencialmente letal. Acionei o rádio para solicitar reforços adicionais, mas sabia que levaria tempo para chegarem. Foi então que ouvi o ronco de um motor se aproximando. Um carro velho, com escapamento barulhento, subia lentamente a estrada de terra que levava à casa. Meu coração disparou. Rodrigo havia chegado. Posicionei-me em um ponto estratégico, onde tinha visão da entrada principal, mas mantinha-me protegido. Através dos binóculos, pude ver 2 homens saindo do veículo. Rodrigo estava mais magro, com o cabelo grisalho e uma expressão de determinação fria no rosto. O outro homem era mais jovem, robusto, com tatuagens visíveis nos braços. Silva, murmurei no rádio. 2 suspeitos armados se aproximando da casa. Mantém posição. Rodrigo caminhou até a porta da frente como se fosse o dono do lugar. Quando descobriu que estava aberta, soube imediatamente que eu havia estado ali. Seu grito de raiva ecoou pela propriedade. Gustavo, eu sei que você está aí. Vamos terminar isso de uma vez por todas. O silêncio após o grito de Rodrigo foi ensurdecedor. Eu podia sentir a tensão no ar, como se toda a natureza ao redor estivesse prendendo a respiração.
Minhas mãos seguravam firmemente a arma, mas minha mente estava dividida entre o treinamento policial e as emoções conflitantes que aquela situação provocava. Gustavo! Rodrigo gritou novamente, desta vez mais próximo. Você sempre foi bom em se esconder, não é? Assim como se escondeu quando teve que tomar uma decisão difícil sobre nossa amizade. Decidi responder, mantendo minha posição protegida. Rodrigo, você ainda pode terminar isso sem que ninguém se machuque. Solte as armas e venha conversar comigo. Conversar? Sua risada ecoou amargamente. Você teve 2 anos para pensar em tudo o que poderia ter me dito. 2 anos enquanto eu cuidava da sua ex-mulher, ouvindo-a falar sobre você todas as noites. As palavras dele me atingiram como punhais. A imagem de Luciana prisioneira, sendo forçada a falar sobre nossa vida juntos, me encheu de uma raiva que lutei para controlar. Ela não tinha nada a ver com isso, Rodrigo. Seu problema sempre foi comigo. Não tinha? Ele riu novamente. Ela tinha tudo a ver. Ela representava sua felicidade, sua vida perfeita. Eu queria que você sentisse o que é perder tudo que importa. Através dos binóculos, vi Rodrigo fazer um sinal para Diego, que se posicionou do lado oposto da casa. Eles estavam tentando me cercar. Acionei o rádio discretamente. Silva, segundo suspeito se movimentando para a lateral leste. Mantenha-se em posição, mas esteja preparado. Recebido. Rodrigo continuou falando, mas agora sua voz soava mais próxima. Ele estava se movendo, tentando identificar minha posição pela direção da minha voz. Você sabe o que mais me irrita, Gustavo? É que você nunca duvidou de que estava certo, nunca considerou que talvez, só talvez, você pudesse ter me ajudado ao invés de me destruir. Você estava recebendo dinheiro do crime organizado, Rodrigo. Estava colocando operações em risco, colocando vidas em perigo. Que tipo de ajuda você esperava? Esperava lealdade. Esperava que o homem, que eu considerava um irmão, entendesse que eu estava desesperado. Naquele momento, percebi movimento na minha visão periférica. Diego havia conseguido se posicionar quase nas minhas costas, usando as árvores como cobertura. Girei rapidamente, mantendo a arma apontada em sua direção. "Pare onde está!" gritei. Diego hesitou por um momento, olhando em direção a Rodrigo, como se esperasse instruções. Foi nesse momento de distração que Rodrigo aproveitou para se aproximar da minha posição anterior. "Muito bem, Gustavo", ele disse, agora a apenas alguns metros de distância. "Vamos ver se você consegue atirar em 2 alvos ao mesmo tempo." A situação havia se tornado extremamente perigosa. Eu estava praticamente cercado, com Diego em uma direção e Rodrigo em outra. Minha equipe estava posicionada, mas qualquer movimento precipitado poderia resultar em um tiroteio que colocaria vidas em risco. "Rodrigo, você ainda pode escolher fazer a coisa certa. Não precisa terminar assim." "A coisa certa?" Ele mostrou-se parcialmente, ainda mantendo-se protegido atrás de uma árvore. "A coisa certa seria você ter morrido no meu lugar há 2 anos. Você deveria ter carregado o peso da culpa, não eu." "A culpa por quê? Por escolher o dinheiro sujo ao invés da honra? A culpa por tentar sobreviver em um sistema que não nos dá escolha." Naquele momento, ouvi um ruído que fez meu sangue gelar. Diego havia se movido novamente e agora estava perigosamente próximo da posição onde Luciana estava protegida. Se ele chegasse até ela... "Silva!" gritei no rádio. "Proteja a vítima! Segundo suspeito se aproximando!" O som do rádio revelou minha posição exata para Rodrigo, que imediatamente aproveitou a oportunidade para avançar. Tudo aconteceu em questão de segundos que pareceram horas. O primeiro tiro veio da direção de Diego. Não foi direcionado a mim, mas sim um tiro de advertência para o alto, um sinal de que a situação havia escalado para um nível perigoso. O som ecoou pela propriedade rural como um trovão, quebrando definitivamente qualquer possibilidade de resolução pacífica. "Agora não há volta, Gustavo", Rodrigo gritou, aproveitando a confusão para se mover para uma posição melhor. "Você vai sentir o que é perder tudo."
Ouvi a voz do cabo Silva pelo rádio. Tenente, vítima protegida. Segundo suspeito neutralizado temporariamente, mas ainda armado. Isso me deu um alívio momentâneo. Luciana estava segura, pelo menos por enquanto. Agora eu podia focar completamente em Rodrigo, que era claramente o mais perigoso dos dois. Rodrigo! Gritei, tentando uma última abordagem. Você tem filhos? Pense neles. Eles já perderam o pai uma vez quando você foi preso. Não os faça perder de novo. Meus filhos? Sua voz carregava uma dor profunda. Meus filhos me odeiam por causa do que você fez. Eles cresceram pensando que o pai deles era um criminoso. Você era um criminoso, Rodrigo. Isso não foi culpa minha. Foi sim! O grito dele ecoou com uma intensidade que me fez perceber o quão profunda era sua obsessão. Você poderia ter me ajudado. Poderia ter encontrado outra forma. Naquele momento, vi Rodrigo se expor parcialmente, tentando conseguir uma linha de tiro clara na minha direção. Seus movimentos eram precisos, calculados. Ele ainda mantinha seus instintos policiais, mas agora eles estavam sendo usados contra mim. Você quer saber a verdade, Gustavo? Ele continuou falando enquanto se posicionava. Eu nunca planejei te matar. Não inicialmente. Eu só queria que você soubesse o que era perder alguém importante. Então, por que não para agora? Você já me mostrou seu ponto. E porque quando vi você encontrar ela, quando vi o alívio no seu rosto, percebi que você ainda se importa com ela. E isso me fez perceber que tirar ela de você não foi suficiente. Eu preciso tirar você dela. A frieza na voz de Rodrigo me fez entender que ele havia cruzado uma linha da qual não havia retorno. Ele não estava mais pensando racionalmente. Estava agindo puramente por vingança, sem considerar as consequências. Decidi mudar de posição, usando as árvores como cobertura. Minha experiência em operações similares me deu uma vantagem, mas Rodrigo conhecia meus métodos tão bem quanto eu conhecia os dele. Você está tentando flanquear pela esquerda, ele gritou, demonstrando que ainda conseguia antecipar meus movimentos. Lembra quando fazíamos isso juntos, quando éramos uma equipe? Lembro, respondi, continuando meu movimento. Lembro de quando você era uma pessoa em quem eu podia confiar. Eu ainda sou a mesma pessoa, você que mudou, você que se tornou o justiceiro moral. Consegui chegar a uma posição onde tinha uma visão melhor da área. Rodrigo estava parcialmente exposto, mas ainda em uma posição defensiva forte. Qualquer movimento que eu fizesse teria que ser perfeito. Foi então que ouvi sirenes ao longe. O reforço havia chegado. Rodrigo também ouviu e sua expressão mudou. Ele sabia que seu tempo estava se esgotando. Parece que nossa conversa está chegando ao fim, ele disse, e pela primeira vez em muito tempo, sua voz soou triste ao invés de raivosa. Rodrigo, você ainda pode se entregar. Não precisa terminar assim. Terminar como? Na prisão? Sendo julgado novamente? Perdendo minha dignidade mais uma vez? Termine como um homem que reconhece seus erros e tenta fazer o que é certo. Houve um longo silêncio. Por um momento, pensei que minhas palavras poderiam ter alcançado alguma parte da pessoa que Rodrigo havia sido antes de tudo isso. Mas então ele riu. Um riso vazio, sem alegria. Você realmente acredita nisso, não é? Que sempre há uma forma de fazer o que é certo? Eu acredito que sempre há uma escolha. Então aqui está a minha escolha. O silêncio que se seguiu foi perturbador. Rodrigo havia parado de falar, e isso me preocupava mais do que seus gritos de raiva. Um Rodrigo silencioso era um Rodrigo perigoso. Eu sabia disso pelos anos que trabalhamos juntos. As sirenes estavam mais próximas agora, e pude ouvir o ruído de vários veículos subindo a estrada de terra. O reforço chegaria em poucos minutos, mas sentia que Rodrigo faria seu movimento final antes disso. Silva, murmurei no rádio, qual é a situação da vítima? Segura, tenente. Segundo suspeito foi contido. Vítima está recebendo atendimento médico. Pelo menos Luciana estava bem. Isso me permitiu focar completamente em Rodrigo, que havia se tornado imprevisível em seu silêncio. Foi então que o ouvi se movimentar. Passos deliberados.
não tentando mais se esconder. Ele estava saindo de sua posição protegida, caminhando em direção ao centro da propriedade. "Rodrigo!" gritei, mantendo minha arma apontada em sua direção. "Pare onde está!" "Não, Gustavo, não vou parar!" Sua voz soava estranhamente calma. "Você sabe o que percebi durante esses 2 anos? Que eu não conseguia mais ser a pessoa que era antes, que você estava certo sobre mim. Rodrigo, não faça isso. Eu me tornei exatamente o que você disse que eu era. Um criminoso, um homem sem honra." Ele continuou caminhando, mas mantinha a arma baixa. "Você quer saber por que eu realmente peguei a Luciana? Rodrigo, não foi só por vingança. Foi porque eu queria provar para mim mesmo que ainda havia algo de bom em mim, que eu poderia cuidar de alguém, proteger alguém. Então por que não a deixou ir? Porque cuidar dela era a única coisa que me fazia sentir humano ainda. Sem ela, eu não tinha nada. Sem ela, eu era apenas isso." Ele gesticulou para si mesmo com desprezo. Os veículos de reforço chegaram e ouvi as portas batendo, passos rápidos, vozes coordenando posições. A situação estava prestes a mudar completamente. "Rodrigo, você ainda pode escolher viver, pode tentar reconstruir sua vida." "E com que base?" Ele riu amargamente. "Você acha que depois de tudo isso, depois de sequestrar uma pessoa por 2 anos, eu poderia simplesmente reconstruir minha vida? Você poderia tentar." "Não." Ele balançou a cabeça. "Você sabe qual é a diferença entre nós dois, Gustavo. Você sempre acreditou que as pessoas podem mudar. Eu sempre soube que algumas pessoas são definidas por seus piores momentos. Isso não é verdade, não é?" Ele me olhou diretamente. "Então me diga, quando você olha para mim agora, o que você vê? Vê seu antigo parceiro, seu antigo amigo, ou vê um criminoso que precisa ser parado?" A pergunta me atingiu como um soco, porque ele estava certo. Quando eu olhava para ele agora, não conseguia mais ver a pessoa que ele havia sido. Via apenas o que ele havia se tornado. "Rodrigo, eu vejo a resposta nos seus olhos." Ele assentiu tristemente. "E você sabe o que mais? Você tem razão. Eu não sou mais a pessoa que você conheceu. Eu me perdi em algum lugar pelo caminho. Então não é tarde demais para se encontrar novamente." "Sim, é." Ele levantou a arma, mas não na minha direção. "Você salvou a Luciana. Você fez o que era certo. Novamente." "Rodrigo, não! Diga a ela que eu sinto muito. Diga que pelo menos nos últimos 2 anos, eu tentei ser o homem que você sempre achou que eu deveria ser." O que aconteceu a seguir foi rápido demais para eu reagir. Rodrigo levou a arma à própria cabeça, e antes que eu pudesse gritar ou mover-me, um tiro ecoou pela propriedade. Corri em sua direção, mas já era tarde demais. Rodrigo estava no chão, imóvel. Meu antigo parceiro, meu antigo amigo, havia escolhido o fim que julgava apropriado para sua história. Ajoelhei-me ao seu lado, verificando sinais vitais que eu sabia que não encontraria. Seus olhos estavam abertos, mas vazios. A pessoa que eu havia conhecido estava morta há muito tempo. Isso havia sido apenas o fim físico de uma morte que já havia acontecido na alma. "Tenente!" Ouvi a voz do Cabo Silva se aproximando. "Você está bem?" "Estou", respondi, mas não era verdade. Nada sobre aquela situação estava bem. As horas que se seguiram ao tiro foram um borrão de procedimentos, relatórios e perguntas. A cena do crime foi isolada. Os peritos chegaram. Fotógrafos documentaram cada detalhe. Diego foi preso sem resistência. Sem Rodrigo, ele era apenas mais um criminoso comum que havia perdido a liderança. Sentei-me na ambulância ao lado de Luciana, observando os paramédicos verificarem seus sinais vitais. Fisicamente, ela estava surpreendentemente bem para alguém que havia passado 2 anos em cativeiro. Rodrigo, em sua obsessão distorcida, havia cuidado para que ela permanecesse saudável. Mentalmente, porém, as cicatrizes seriam muito mais profundas e duradouras. "Você não precisa se sentir culpado", ela disse suavemente, como se pudesse ler meus pensamentos. "Como assim?" "Pelo que aconteceu com ele. Vi a expressão no seu rosto quando aconteceu. Você se sente responsável.
Suspirei profundamente. Ela me conhecia bem demais, mesmo depois de 2 anos separados. Talvez, se eu tivesse lidado com a situação de forma diferente na época... Rodrigo fez suas escolhas, Gustavo. Você não pode carregar o peso de todas elas. Mas eu podia e carregaria. Porque 15 anos na polícia me ensinaram que cada decisão tem consequências. E algumas consequências ecoam por anos. A decisão de denunciar Rodrigo havia sido correta do ponto de vista profissional e ético, mas pessoalmente havia destruído uma amizade e indiretamente levado a tudo isso. O delegado responsável pela investigação se aproximou, um homem experiente chamado Santos, que eu conhecia há anos. Tenente, vou precisar de um relatório completo, mas isso pode esperar até amanhã. Você passou por muito hoje. Obrigado, delegado. Há algo que preciso saber sobre Diego? Ele está falando. Confirma toda a versão da senhora Luciana. Aparentemente, Rodrigo havia planejado isso meticulosamente, esperando pela oportunidade perfeita para chamar você para o local. E a denúncia anônima? Foi ele mesmo que fez, usando um telefone descartável. Queria ter certeza de que você seria designado para a operação. Balancei a cabeça, impressionado com a extensão do planejamento de Rodrigo. Ele havia orquestrado cada detalhe, antecipando meus movimentos com a precisão de quem me conhecia intimamente. Gustavo, Luciana chamou minha atenção. Posso te pedir um favor? Claro. Quando você escrever o relatório, quando contar essa história, lembre-se do Rodrigo de antes. Lembre-se do homem que ele era quando vocês eram parceiros. Por quê? Porque durante esses 2 anos, nos momentos mais difíceis, ele falava sobre aquela época, sobre as operações que vocês faziam juntos, sobre como ele se sentia importante, útil. Mesmo no final, ainda havia uma parte dele que lamentava ter perdido isso. Suas palavras me fizeram pensar em todas as memórias que eu havia tentado suprimir. Rodrigo salvando uma criança em um incêndio. Rodrigo trabalhando horas extras para resolver um caso de homicídio. Rodrigo sendo padrinho do meu casamento, prometendo estar sempre ao meu lado. Ele não era sempre assim, murmurei. Não, e acho que, no fundo, ele sabia disso. Acho que é por isso que terminou como terminou. Ele sabia que não conseguiria voltar a ser quem era. O sol estava começando a se pôr quando finalmente saímos da propriedade rural. Luciana seria levada ao hospital para uma avaliação mais completa e eu teria que enfrentar uma montanha de papelada e procedimentos internos. Mas havia algo que me incomodava, uma pergunta que não conseguia tirar da cabeça. Se Rodrigo havia planejado tudo com tanta precisão, por que havia escolhido se matar ao invés de tentar me matar? Ele tinha a oportunidade, tinha a motivação, tinha as habilidades. Por que escolheu o fim que escolheu? Talvez Luciana estivesse certa. Talvez, no fundo, ainda houvesse uma parte do antigo Rodrigo que não conseguia se resolver a matar o homem que um dia havia sido seu melhor amigo. Ou talvez ele simplesmente tivesse percebido que sua vingança estava completa. Ele havia me forçado a viver com o conhecimento de que minha decisão havia levado a tudo aquilo. 3 semanas se passaram desde aquele dia na propriedade rural. 3 semanas de relatórios, investigações internas, sessões com psicólogos da corporação e noites sem dormir. O caso havia se tornado um marco na minha carreira, não pelo sucesso da operação, mas pela complexidade emocional de tudo o que envolveu. Luciana estava se recuperando melhor do que os médicos esperavam. A resiliência humana nunca deixava de me surpreender. Ela havia começado terapia e, lentamente, estava reconstruindo sua vida. Não voltamos a nos relacionar romanticamente. 2 anos e experiências traumáticas criam distâncias que nem sempre podem ser superadas. Mas mantínhamos contato. Ela disse que eu representava segurança para ela, uma âncora em meio ao caos que ainda ecoava em sua mente. Diego foi condenado a 20 anos de prisão por sequestro e cárcere privado. Durante o julgamento, ele forneceu detalhes sobre os 2 anos que passou com Rodrigo, pintando um quadro de um homem consumido pela obsessão,
mas que nunca havia maltratado fisicamente Luciana. Era como se, mesmo em sua loucura, Rodrigo mantivesse algum código de honra distorcido. Eu estava no meu escritório, revisando alguns casos, quando o telefone tocou. Era o comandante da PM. Tenente Lemos, preciso falar com você. Pode vir ao meu gabinete? Sim, senhor, já estou indo. O comandante Roberto Silva era um homem respeitado, com 30 anos de carreira. Quando cheguei ao seu gabinete, ele estava sentado atrás da mesa, com uma expressão séria no rosto. Sente-se, Gustavo. Ele gesticulou para a cadeira à sua frente. Quero falar sobre o caso Tavares. Sim, senhor. Primeiro, quero que saiba que sua conduta durante toda a operação foi exemplar. Você salvou uma vida e encerrou uma situação extremamente perigosa. Obrigado, senhor. Mas também quero falar sobre algo mais pessoal. Ele se inclinou para a frente. Sei que você está carregando uma culpa desnecessária sobre o que aconteceu com Rodrigo Tavares. Comandante, deixe-me terminar. Ele levantou a mão. Rodrigo Tavares era meu subordinado quando você o denunciou. Eu era quem deveria ter percebido os sinais de corrupção. Eu era quem deveria ter agido antes que a situação chegasse ao ponto que chegou. Senhor, isso não é verdade. É sim. E você sabe por que eu não agi? Porque Rodrigo era carismático, eficiente, popular entre os colegas. Era mais fácil ignorar os sinais do que enfrentar uma situação desconfortável. Ele se levantou e caminhou até a janela. Você fez o que eu deveria ter feito. Teve a coragem de fazer o que era certo, mesmo sabendo que isso custaria uma amizade. E custou muito mais do que isso. Custou sim. Mas imagine se você não tivesse agido. Quantas operações Rodrigo poderia ter comprometido? Quantas vidas poderiam ter sido perdidas por causa da corrupção dele? As palavras do comandante faziam sentido, mas isso não diminuía o peso que eu sentia no peito. Gustavo, quero te fazer uma proposta. Ele voltou para a mesa. Estamos criando uma unidade especial para investigações internas. Precisamos de alguém com integridade, alguém que não tenha medo de fazer as escolhas difíceis. Comandante, pense bem antes de responder. Seria uma promoção, mais responsabilidade, mas também significaria que você teria que enfrentar situações similares à do Rodrigo. Posso ter um tempo para pensar? Claro, mas não demore muito. A unidade precisa estar operacional em 2 meses. Saí do gabinete do comandante com a cabeça cheia de pensamentos conflitantes. Aceitar a proposta significaria abraçar definitivamente o papel que eu havia assumido com Rodrigo, o de fiscal da ética e da moralidade dentro da corporação. Significava aceitar que, às vezes, fazer o que é certo exige sacrifícios pessoais enormes. Naquela noite, liguei para Luciana. Precisava conversar com alguém que entendesse a complexidade da situação. Ele te ofereceu a promoção que você sempre quis, ela disse depois que contei sobre a proposta. Não sei se é isso que eu quero. Por causa do Rodrigo? Por causa de tudo. Por causa do que pode acontecer da próxima vez que eu tiver que escolher entre a amizade e o dever. Gustavo, você salvou minha vida porque escolheu o dever. Se você tivesse feito vista grossa para a corrupção do Rodrigo, ele nunca teria sido expulso, nunca teria se tornado obcecado por vingança e eu nunca teria sido sequestrada. Essa perspectiva nunca havia me ocorrido. Às vezes, ela continuou, fazer o que é certo tem consequências que só entendemos muito tempo depois. 6 meses depois do resgate de Luciana, eu estava em meu novo escritório na Corregedoria da Polícia Militar. Havia aceitado a promoção e a responsabilidade que vinha com ela. Agora era Capitão Gustavo Lemos, chefe da Unidade de Investigações Internas. Minha primeira grande investigação envolveu um esquema de venda de armas apreendidas, coordenado por 3 sargentos veteranos. Foi um caso complexo que exigiu meses de trabalho infiltrado e coleta de evidências. Quando chegou a hora de fazer as prisões, senti o mesmo nó no estômago que havia sentido ao denunciar Rodrigo. Mas, desta vez, foi diferente. Desta vez, eu estava preparado para as consequências.
Os 3 sargentos foram presos, julgados e condenados. Suas famílias sofreram. Alguns colegas me olharam com desconfiança, mas nenhuma vida foi perdida no processo. E mais importante, várias armas que poderiam ter caído nas mãos do crime organizado permaneceram fora das ruas. Luciana se mudou para Brasília 3 meses após o resgate. Conseguiu um emprego em uma ONG que trabalha com vítimas de sequestro e violência doméstica. Ela disse que queria transformar sua experiência traumática em algo que pudesse ajudar outras pessoas. Mantínhamos contato regular. Ela se tornou uma espécie de conselheira não oficial para mim, alguém que entendia o peso das decisões difíceis. Como está o novo trabalho? Ela perguntou durante uma de nossas conversas telefônicas. Complicado, admiti. Cada caso me lembra do Rodrigo de alguma forma. Isso é bom ou ruim? Não sei ainda. Às vezes me ajuda a entender melhor as motivações por trás da corrupção. Outras vezes me faz questionar se estou sendo muito duro. Você já salvou quantas vidas indiretamente com seu trabalho? Como assim? Quantas armas ilegais foram apreendidas? Quantas operações comprometidas foram identificadas e corrigidas? Quantas vidas foram salvas porque você removeu elementos corruptos da corporação? Nunca havia pensado nisso dessa forma. Sempre me concentrava no lado negativo, as carreiras destruídas, as famílias prejudicadas, os colegas que me evitavam. Rodrigo me ensinou algo importante, continuei. Ele me mostrou como a corrupção pode consumir uma pessoa completamente, como ela pode transformar alguém bom em algo irreconhecível. E o que você faz com essa lição? Tento identificar os sinais mais cedo. Tento oferecer ajuda antes que seja tarde demais. Isso se tornou minha nova filosofia de trabalho. Ao invés de apenas investigar e punir, comecei a implementar programas de prevenção. Palestras sobre ética, canais anônimos para denúncias, programas de apoio para policiais em dificuldades financeiras. Nem sempre funcionava. Ainda havia casos que terminavam em demissões e prisões. Mas houve alguns sucessos também. Policiais que se afastaram de esquemas corruptos antes que fosse tarde demais, carreiras que foram salvas através de intervenção precoce. 1 ano depois do resgate, recebi uma carta inesperada. Era da ex-esposa de Rodrigo, Isabel, que havia se mudado para o interior com os filhos após a morte dele. Capitão Lemos, a carta começava. Sei que você pode achar estranho receber uma carta minha, mas precisava escrever isto. Meus filhos finalmente estão começando a se curar da perda do pai. Por muito tempo, eles o odiaram pelo que ele se tornou. Mas recentemente, eles começaram a perguntar sobre quem ele era antes de tudo isso. E quando conto histórias sobre o policial dedicado que ele foi, sobre o homem bom que eu conheci, eles sempre perguntam sobre você, sobre o parceiro dele que ele tanto respeitava. Quero que saiba que, apesar de tudo, você ainda representa algo bom na memória que eles têm do pai. Obrigada por ter tentado salvá-lo, mesmo quando ele não queria mais ser salvo. Essa carta me fez perceber algo importante. Nossa história com Rodrigo não havia terminado na propriedade rural. Ela continuaria viva na memória das pessoas que ele deixou para trás, nas lições que sua vida e morte nos ensinaram, na forma como lidamos com situações similares no futuro. Hoje, 5 anos depois daquele dia que mudou tudo, mantenho na minha mesa uma foto de Rodrigo e eu em uma operação bem-sucedida que fizemos juntos. Não para me torturar, mas para me lembrar de que até as pessoas boas podem se perder, e de que minha responsabilidade é não apenas punir aqueles que escolhem o caminho errado, mas também proteger aqueles que ainda podem escolher o caminho certo. Aprendi que fazer o que é certo nem sempre resulta em um final feliz para todos os envolvidos. Às vezes, fazer o que é certo significa aceitar que você não pode salvar todos, mas isso não deve impedi-lo de tentar salvar quem você pode. E talvez mais importante, aprendi que nossa história nunca realmente termina. Ela continua através das vidas que tocamos, das decisões que influenciamos,
do legado que deixamos para trás. Rodrigo me ensinou isso da forma mais dolorosa possível, mas foi uma lição que eu precisava aprender. Hoje, quando treino novos investigadores, sempre conto a história de Rodrigo Tavares, não como um vilão, mas como um aviso do que pode acontecer quando perdemos nosso caminho moral. E sempre termino com a mesma frase que agora guia minha carreira. Nossa missão não é apenas prender os corruptos, mas impedir que boas pessoas se corrompam. Porque no final, essa é a verdadeira vitória. Não apenas vencer o mal, mas preservar o bem que ainda existe no mundo. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.